A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui agora para gravar a segunda aula do primeiro trimestre. Não conseguimos gravar a primeira por motivo de saúde, né? A gente ficou enfermo, não teve condições de gravar. Mas quero desejar um feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe, dê um ano próspero, né? Cheio de saúde, e que Deus possa fazer presente em sua vida todos os dias desse ano, né? Agora, a lição 2. O Deus Pai, ela é da data de 11 de janeiro de 2026. O texto áureo: ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, versículo 27. A verdade prática: conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo, da ação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 27, e no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 6 ao 11. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é reconhecer biblicamente a identidade do Deus Pai. O segundo é entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E o terceiro é identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus. A palavra-chave que apresenta essa lição é Pai. A introdução dessa lição: a doutrina da Trindade é um mistério revelado à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus. O Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador, por meio da fé. Somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Essa lição, já no primeiro tópico, que são divididas em 3 tópicos, né? E a primeira é a identidade de Deus, o Pai. Tem 3 subtópicos. O primeiro: o Pai é o único Deus verdadeiro. O segundo é o Pai é a fonte da divindade. E o terceiro: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A primeira lição que nós aprendemos, logo no primeiro tópico, a lição da autenticidade da Trindade, né? Da revelação da Trindade. A Bíblia não precisa escrever a respeito da Trindade, mas a expressão da mesma mostra a Trindade. Quando Deus fala: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E quando também ele fala no capítulo 11 de Gênesis: desçamos e confundamos a língua dos homens. Mostra uma linguagem no plural, mostrando uma trindade, né? E combate também, aquela lição vai combater também o sabelianismo do passado, que fala de um único Deus, que se manifestou em 3 fases. E nos dias de hoje a gente conhece algumas religiões da qual prega esse único Deus, o sabelianismo do passado, né? E a lição nos ensina, introdutoriamente, a respeito dessa Santíssima Trindade que aprendemos na lição 1, onde Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, dentro de uma essência de um Deus único, que se coexiste por toda a eternidade, que não tem princípios e nem fim. Agora vamos entrar pela segunda lição, o Deus Pai, que é a segunda lição desse trimestre. O primeiro subtópico aqui do primeiro: o Pai é o único Deus verdadeiro. O comentarista, ele comenta assim: o Pentateuco declara: ouve, ó Israel, o Senhor, Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, e se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência. Indicado 7 vezes, 6 vezes, com o título de Deus Pai, né? Que está em Jó, que está em João, que está em 1 Coríntios, que está em Gálatas, Efésios e 1 Pedro. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere ao Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador do universo. Aqui mostra um Deus soberano, né? O comentarista fala que é o regente do universo, aquele que é o Criador de todas as coisas. Tanto que na Bíblia vai falar, enfatizar, Criador, Senhor absoluto, regente do universo, autoridade suprema. É o que a Bíblia coloca Deus.
né, que é coexistente, não existe princípio nem fim, ele é eterno. Lá no versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí já afirma a soberania de Deus, que é uma soberania total. Agora, a Bíblia o chama de Pai. Por que Pai? Pai porque não vai acrescentar poder. Porque Deus seu poder é infinito, ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente. Isso não vai acrescentar nele isso, mas vai aproximar, vai ter uma relação pessoal, uma identidade de origem relacional. Porque pai é aquele que cuida, é aquele que corrige, é aquele que ama, é aquele que mostra o caminho que o filho deve andar. A intenção de Deus sempre foi se relacionar com o homem como pai e filho. Porque o pai, que é Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele tanto conhece o passado, como conhece o presente e também conhece o futuro. Não só de uma pessoa, mas de toda a humanidade. Então ele quer uma relação de proximidade como pai e filho para com o ser humano. Lá em Salmo, capítulo 103, versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mostra que o Senhor continua soberano, mas não é um soberano distante. É próximo. Está ao lado. Por isso que o salmista Davi vai dizer assim, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Então Deus aqui é próximo daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que obedecem a sua palavra. Você vê lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 6. Não é ele, o teu pai, o que te criou? Lá em Isaías 64:8, tu, ó Senhor, é o nosso pai, nós somos o barro. Então veja que o nosso Deus é aquele que nos forma, que conhece o nosso interior, sabe da nossa formação, conhece as nossas dificuldades, sabe dos nossos limites. E Deus, conhecedor de todo o futuro que está diante dos nossos olhos, guia-nos num caminho perfeito, num caminho que leva a uma presença diária na presença de Deus, para que Ele esteja presente em nós em todo o tempo. Agora, Mateus 11, capítulo 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aqui o nosso Senhor Jesus vai revelar e chamar Deus como Pai, mas para revelar que Deus é uma essência relacional, de intimidade, de profundidade. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus vai orar, Pai Nosso que estais no céu. Mostra aqui uma identidade do Pai. Um Pai que é exaltado e glorificado e que é o que supre as nossas necessidades do nosso dia a dia, o que precisamos no dia a dia. E aqui a nossa lição, que mostra essa soberania de tudo, mostra que também Ele tem um amor tendo para cada um de nós. E que é a nossa proximidade dEle, estar dependendo dEle todo o tempo. Como Pai, Deus é aquele que adota, aquele que se compromete, aquele que disciplina com propósito, e aquele que gera filhos, não apenas súditos. Deus quer filhos. Esses filhos com adoção através do sangue de Jesus. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, sermos chamados filhos de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vê que Deus traz um caráter para o ser humano alinhado com a sua palavra. Por isso que Ele corrige, porque Ele ama. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Então toda a glória é eternamente para Deus, que é nosso Pai. Então quando se fala de Deus, fala-se de uma soberania, o administrador de todo o universo. Mas quando fala de Pai, fala de relação. Relação entre homem e Deus, entre Deus e o homem. Traz aí uma relação contínua através de Jesus Cristo. Que é Ele que revela, é Ele que chama, é Ele que quer revelar. Por isso que a Bíblia vai falar a respeito de Deus ocultar de alguns e revelar a outros. Porque a ação aqui é de Jesus Cristo. A identidade aqui no primeiro tópico de Deus Pai, como subtópico Pai, o único Deus verdadeiro, aprende-se aqui que Deus é o soberano sobre todas as coisas, o Criador de tudo, o que rege o universo. E também é um Pai relacional, que se relaciona com os seus filhos.
querendo o melhor para cada um deles. Ainda que agora no segundo tópico, o Pai é a fonte da divindade. A nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser e eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, né? Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Essa existência de Deus por si mesmo, né? A anciidade de Deus, que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele diz: eu sou o que sou, uma resposta para Moisés. Ele está revelando a Moisés que ele é uma existência absoluta, não derivada. Deus, ele não depende de nada, ele não se torna nada, ele simplesmente é. Lá no Salmo capítulo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Lá em Malaquias, no capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele é imutável. Ele não tem sombra de variação, segundo a palavra de Deus. Deus é Deus. É o que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. O Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É sempre Deus. O apóstolo Tiago, Deus tem a paternidade, ligado à paternidade, ele é imutabilidade, é perfeição. É o Pai não evolui, não se ajusta e não responde ao tempo. Ele é atemporal. Ele não precisa crescer. Ele é Deus. Ele é a essência da perfeição. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus é grande, a terra é estrado dos seus pés. Deus ele mede o universo com a régua. Deus é o Todo-Poderoso, a existência eterna, da qual a gente tem a alegria, a satisfação e a fé de chamá-lo como Pai. Você vê que lá em João, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai mostrar que Jesus também é o eterno, ele é eterno. Ele é antes da fundação do mundo. Ele estava na criação juntamente com Deus. A ação da criação, Jesus estava presente. Aqui no texto de 1 a 3, não mostra que Jesus passou a ser, mas que ele já era antes da fundação. Existência contínua, sempre. Lá em João, no capítulo 17, versículo 5. Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. O próprio Filho compartilha com Deus a sua glória eterna. Aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 2 e 3, está assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor e a expressão exata do seu ser. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nos mostra a mesma natureza, a mesma essência e distinção pessoal entre Pai e Filho. Em Colossenses, no capítulo 1, 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E tudo foi criado por ele. Ele não pertence à ordem criada, mas o Filho é eterno. Jesus é eterno, antes de todas as coisas. Ele é a própria eternidade. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, de ti me sairá aquele cujas origens são desde os dias da eternidade. Em Provérbios, no capítulo 8, do versículo 22 ao 25, o Senhor me possuía no início de suas obras, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo. Eu nasci e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiro, eu nasci. Aqui fala de toda a eternidade do nosso Senhor Jesus, ou do nosso Deus. E João apresenta Deus agora como Filho. Lá em João, no capítulo 1, versículo 14. E o verbo se tornou carne, se fez carne, e habitou em nosso meio. Né? Em João, no capítulo 5, versículo 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu ao Filho a ter vida em si mesmo.
Lá em Hebreus, no capítulo 13, e versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é a própria eternidade. Que o Pai é a fonte da divindade. Que Deus é sempre eterno. Que Deus é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele existe por si mesmo. E o seu Filho também existe por si mesmo. Ele é o dono da vida. Ele trabalha por toda a eternidade na construção do universo. E também se relaciona com o homem através de Jesus Cristo. E seu Espírito Santo, que atua no nosso meio hoje, é o que testifica essas coisas que é do céu, que é do conhecimento de Deus. Só sabemos porque o Espírito nos revela a grandeza de Deus, como Deus é tremendo, como Ele é a fonte da divindade celestial. Pai, a primeira pessoa da Trindade. Terceiro subtópico, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira de como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme a sua distinção pessoal. O Pai proclamou a palavra criadora e o Filho a executou. O Pai planejou a redenção e o Filho a realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito foi enviado do Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o ensinador de todas as coisas. E a Bíblia fala que o Espírito faz lembrar, né? Faz a gente lembrar daquilo que nós aprendemos segundo a palavra de Deus nos ensina. Porque o Espírito Santo é que revela ela em nosso coração. É Ele que traz a clareza e a luz da palavra para aqueles que é escolhido por Deus. A Bíblia apresenta um padrão consciente, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na criação. O Pai é a fonte dos propósitos, dos planos, estabelece aquilo que é da sua vontade, e é executado pelo Filho, que é a palavra, e vivificado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de vida, né? E o Espírito pairava sobre as águas. Quando a terra era uniforme e vazia, traz forma e vida através da ação do Espírito Santo sobre pairar sobre as águas. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, vemos aqui a vontade de Deus, né? A vontade de Deus de criar todas as coisas. Vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui mostra que a decisão é de Deus, o plano eterno é dele, e o início também é determinado por Deus Pai. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Traz aqui uma ação do Espírito Santo para trazer forma, trazer organização, vivificar, dar vida aos animais, criar todas as plantas através do Espírito. Salmo 104, versículo 30. Envia o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito é um meio da efetivação da vida. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, agora a criação acontece pela palavra, quando disse Deus, haja luz. Em Salmo 33, 6, pela palavra do Senhor foram feitas as coisas, os céus, e todos os exércitos deles, pelo sopro de sua boca. Palavra e Espírito. Ação criadora. Propósito, palavra e Espírito. Planos, propósito, palavra e Espírito. Uma ação contínua do Deus Trino. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 1 ao 3, mostra essa ação da Trindade. No princípio está falando de Gênesis, da grande criação dos céus e da terra. Aqui entra a teologia dos extremos, entre céu e terra, tudo que foi criado desde o céu até a terra, numa ação de Deus planejada por Deus, né? Nesses dois extremos. Aonde surgiu as estrelas, o firmamento, o sol, a terra, e tudo que habita em todos os lugares, as hóstias celestiais, e toda a hierarquia construída no céu, feita pelo nosso Deus, até o último menor do ser vivo na terra. Tudo criado, planejado por Deus, executado pela sua palavra e dando vida pelo Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 1, versículo 10, aqui no versículo 10, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Mostra aqui a ação do Filho, que é a palavra. A palavra de Deus, que deu origem a todas as coisas. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas. E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas. A origem é o Pai, e o agente é o Filho. E Hebreus 1, 2, por meio de quem também fez o universo. Colossenses 1, 16, pois dele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quer dizer, o Pai planeja, o Filho executa. Lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito na obra do Filho. A Bíblia diz que ele não se separa do Filho na execução de todas as coisas. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 28, se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Vê que o Deus aqui, o nosso Senhor Jesus, ele age no poder que há no Espírito Santo. Então, dentro da criação e da redenção do homem, segue o mesmo padrão. O Pai tem um propósito antes da fundação do mundo, né? Que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, é isso que a Bíblia fala. A palavra que é Cristo atende a esse propósito de Deus se encarnando, tomando forma de homem e indo até a morte de cruz. E a Bíblia fala que ao terceiro dia ele revive, porque o Espírito Santo traga ele de volta à vida, porque o Espírito vivifica. Traz aí o plano total da redenção a qual Deus planejou. Lá em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, indo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nasceu de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Essa é a consumação da obra redentora de Cristo em todo o ser humano da face da terra, que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, dando a ele a autoridade de Senhor sobre as nossas vidas. Jesus, ele confirma esse plano e esse modelo de qual Deus planejou. É que está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. O Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Então, aqui no capítulo 5, versículo 19, o Filho não pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que o Pai faz, ou que o Pai fazer, né? O que vê o Pai fazer. O nosso Senhor Jesus age dentro de uma união entre Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade trabalhando um por meio do outro. O Pai pelo Filho e o Filho pelo Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então a palavra que é o Filho é o agente executivo da criação. O Espírito Santo é o poder vivificante e aplicador. E o Pai que planeja e tem os seus propósitos e a sua vontade executada através de Filho, que é a palavra, e do Espírito Santo, que é a vida. Segundo tópico da lição, o Pai revelado em Cristo. Tem 3 subtópicos. O Pai se revela aos humildes, o Pai faz conhecer pelo Filho. Quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. O Pai se revela aos humildes, que é o primeiro subtópico desse segundo. O nosso comentarista coloca: Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e a revelaste-as aos pequeninos. Esse subtópico traz uma verdade a respeito dos planos de Deus. Não é por acaso que ele ocultou dos sábios entendidos, dos letrados da época, né? E revelou às pessoas mais humildes, da qual Jesus se prontificou a chamá-los também como discípulos. Essa passagem da humildade, da revelação de Deus aos humildes, está lá no capítulo 11, do versículo 25 a 27 de São Mateus, quando Jesus diz assim: graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Porque as pessoas
um conhecimento pleno de toda a lei e praticante, sendo eles letrados, e os humildes ainda com possibilidade de crescer, que ali mostra na humildade um terreno fértil para que a palavra de Deus seja uma semente que vai brotar e dar fruto, e um fruto para o crescimento espiritual. Então Deus rejeita aquele que é soberbo, porque já acha que sabe tudo, e na verdade são apenas pessoas a qual caiu na rejeição de Deus, e perde essa essência do Evangelho, da qual Jesus traz a revelação aos humildes. Isso revela um propósito maior de Deus. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas aqui mostra o propósito maior de Deus, para que a sua palavra alcance todos os povos da terra, e a sua crucificação, ou seja, um propósito de redenção dada por Deus através de seu Filho. Por isso que a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, o solo fértil são os humildes, que receberam essa palavra e permaneceram firmes e anunciaram esse evangelho, transformando uma igreja viva e poderosa na face da terra. Esses sábios entendidos, não é só o conhecimento em si, mas de autossuficiência espiritual que eles se consideravam, que eram os melhores, os que praticavam as obras da lei, que oravam em pé nas esquinas, autossuficiente, desprezando o mais humilde. Então Deus aqui vai ocultar deles e vai revelar aqueles que são humildes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar a quem crê pela loucura da pregação. Romanos 10 e 3 diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. O versículo de número 4, porque a fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Então você vê que eles rejeitaram, a doutrina de Deus, a lei, aquela que apontava Cristo, mostrava o Messias que haria de vir para restabelecer a paz com Deus. Jesus, no Mateus, no capítulo 18, versículo 3 ao 4, ele vai mostrar que para se converter tem que se transformar como uma criança, ter a inocência de uma criança, buscar uma santificação na revelação da palavra qual Deus quer revelar. Não são todos que têm. Agora, aquele que se coloca, a Bíblia diz, aquele que se humilhar perante as potentes mãos do Senhor, a seu tempo ele vos exaltará. Porque o conhecimento sem a unção do Espírito Santo é apenas conhecimento. Não passa disso. Agora, quando tem ação, aí Deus revela aquilo que você não enxerga lendo, mas que o Espírito revela o que está na palavra. Lá no Salmos, capítulo 25, versículo 9, guiará os mansos no juízo, e aos mansos ensinará o seu caminho. Aqui fala de uma ação de Deus para todos aqueles que se prostram com humildade na presença dele. Porque só os humildes são eternamente dependentes de Deus. São os que têm a mente aberta para aprender a palavra e que recebe e guarda. O salmista disse: se guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lá em Jeremias, no capítulo 23, no capítulo 9, versículo 23 e 24, não se gloria, ó sábio, na sua sabedoria, mas o que se gloria, gloria-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Melhor você se gloriar por saber que Deus está contigo. No capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 28 e 29, está assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. E a Bíblia lá no capítulo 15, e versículo 5 do Evangelho de João: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se não for Jesus a revelar, nada podemos fazer, mesmo tendo todo o conhecimento do mundo. A revelação é através do Espírito Santo, que testifica da obra redentora do Pai. Temos aqui, assim como Paulo escreve aos Filipenses, aprender da mesma forma que Jesus fez, né? Lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, que é esvaziar-se, renunciar toda essa soberba da nossa natureza e partir para um caminho de humilhação diante de Deus. Saber que nós somos dependentes total de Deus, que se não for Ele em nossa vida, somos os mais miseráveis dos homens, e precisa de Deus em todo o tempo. Mateus capítulo 20, São Mateus capítulo 1, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Temos que ter essa visão. O apóstolo Paulo vai escrever em Filipenses que olhar para o nosso irmão, considerarmos menor do que ele. Entender que isso é uma visão de uma pessoa humilde. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para aquele que ama, que o ama. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrita, até mesmo as profundezas de Deus. Somente aquele que Deus revela através do seu Espírito passa a ter um conhecimento mais profundo de Deus. E Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde, que está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6. E aprendo aqui que Deus se revela só através da humildade. Né? Quanto mais grandes somos, mais distante Deus está do nosso coração. Quanto mais se humilhamos nas potentes mãos do Senhor, pedindo a Ele misericórdia, para que a soberba não entre dentro do nosso coração, para que Deus também não se retire a sua presença de nós, mas que permanecemos na presença de Deus em humildade. Porque Deus tão grande, infinitamente poderoso, Criador de todas as coisas, mas se faz Pai nosso, no sentido de humildade. Temos que aprender com Ele, que a humildade traz Deus para dentro de nós. Quando subtoca, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E é aquele quem o Filho quiser revelar. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal relacional. Salmo 46, versículo 10. Isaías 46 e 9. E o segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Isso é o que fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E João, capítulo 14, versículo 6, que fala que Jesus é o único caminho. Então aqui o Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar a sua natureza, vontade e amor. É muito importante esse tópico que o Pai se faz conhecer pelo Filho, traz ao nosso entendimento a idolatria, o perigo da idolatria, o que se tem muito intensificado em nosso meio, a respeito dessa idolatria. E o Senhor Jesus, no capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não se for por mim. Então, quando ele fala isso, ele se coloca entre Deus e o homem, ele como um único caminho. Não tem uma outra divindade que possa exercer essa função de levar o homem de volta a Deus. Porque Deus se revela no Filho. E o Filho traz o conhecimento de Deus. E se mostra capaz de levar o homem a Deus. Porque a Bíblia diz que por eles fomos comprados por um bom preço. E preço de sangue, a qual foi vertido na cruz do Calvário. Trazendo esse conhecimento de Deus para todos os homens da terra. Em Romanos, no capítulo 1, do versículo 21 a 23, porquanto tendo
conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulo os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inclinando-se por sábios, tornando-se loucos, e mandaram a glória de Deus incorruptível e em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem aqui sem o conhecimento de Deus, que coloca entre homem e Deus outras entidades da qual não leva a Deus. Por isso que Jesus vai dizer que ele é o único caminho. Ele é a porta. Então é um perigo na idolatria isso. Você não estudar a respeito de Cristo, ou buscar o conhecimento a respeito de Cristo, a qual Jesus é o mediador, né, entre Deus e os homens, e coloca outras coisas como essa intercessão diante de Deus. Por isso que Provérbios vai falar que há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte, porque leva à morte, porque quando não se entra por Jesus, você está alimentando uma salvação que não existe, porque só Cristo salva. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus traz a semelhança de Deus, consegue cumprir a vontade de Deus e revela a vontade de Deus a todos aqueles que cheguem a ele. Por isso que Nicodemos foi ter de noite com o Senhor Jesus. E Nicodemos aprendeu com Jesus que precisa nascer de novo da água do Espírito. E conhecemos aqui através da sua palavra que ele é esse Espírito vivificante que foi encarnado na terra para trazer vida ao homem. Não existe outro caminho. Por isso que a Bíblia diz assim, que ele vem para dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida eterna. Passa agora a não ter mais fim. Teve princípio, mas não tem fim para todos aqueles que se achegam a Cristo. E ele é a medida perfeita. Ele é o critério para se chegar a Deus. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Lá em João, no capítulo 8, versículo 19, se conhecesseis a mim, também conhecereis ao Pai. Porque Jesus traz aqui a vontade de Deus para cumprir o propósito estabelecido por Deus, né, pelo seu grande amor, para trazer aqui um acesso novamente com Deus através de Cristo, que agora está à destra de Deus intercedendo por nós. Você não tem outro nome à destra de Deus intercedendo por nós. A Bíblia não fala a respeito de nenhum outro nome, somente de Cristo. E a revelação é através dele. Deus se revela pelo Filho. Na Bíblia não existe outro nome. Lá no capítulo 2, versículo 22 e 23 de primeira carta de João, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então, se você procura um caminho da qual Jesus não é o centro, você procura conhecer a Deus através de Jesus. Porque você não está indo em direção ao céu. Porque ninguém pode te levar ao céu senão Jesus. Você precisa rever os seus conceitos e buscar uma fé verdadeira na qual é produzida só através de Cristo, porque ela é revelada em sua palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 10, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é Cristo encarnado. Ele é que traz Deus ao coração do homem. Então, esse subtópico que Deus se revela através do Filho aniquila toda essa idolatria que existe em nosso meio. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada de ti de ter sido inferior a esses tais apóstolos. A gente não considera um outro Deus, a gente não considera um outro Espírito, e também não consideramos um outro Evangelho. Somente o revelado pela sua palavra, direcionado pelo Espírito Santo, aonde os seus servos trabalharam para que essa palavra fosse divulgada. A revelação de Deus através do Filho. Terceiro subtópico. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê, a mim, vê o Pai.
capítulo 14, versículo 9 de João. Essa declaração retifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Muito importante esse tópico, que mostra uma verdade a respeito de uma trindade, né? Aqui a gente vê uma essência de Deus composta entre Pai, Filho e Espírito Santo, numa expressão de Deus. Aqui Jesus não é a pessoa de Deus, mas é uma expressão do Pai. Ou seja, ele vai ensinar essa unidade numérica absoluta, que é 3 num só Deus. Traz aí uma relação pessoal em unidade, numa unidade. Ou seja, a essência de Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, composta em 3 pessoas, trazendo essa unidade, que é Deus. Por isso ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele não diz aqui que ele é o Pai, mas ele está dizendo que o Pai e ele é um, nessa unidade de essência como Deus. O versículo 10 ainda do capítulo 14, vai dizer assim, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aqui mostra uma linguagem de Jesus Cristo, classificando 2 pessoas. Não uma fusão, mas apenas a linguagem de habitação. Que o Pai habita em Jesus, e Jesus habita no Pai. Quer dizer, a mesma vontade, o mesmo propósito, da qual Jesus veio para cumprir a vontade de Deus na terra. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, o resplendor da glória é a expressão exata do seu ser. Então aqui a palavra mostra que não é a mesma pessoa, mas manifesta plenamente a mesma essência de Deus. Lá no capítulo 17, versículo 5 do Evangelho de João, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Mostra aqui uma relação entre Pai e Filho. Lá no Evangelho, no capítulo 8, no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 16 ao 18, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aqui mostra a ação do testemunho de Jesus, mas que a testemunha precisa ser validada com outra testemunha. Então ele mostra a ação de 2 testemunhas, do Pai e do Filho, que mostra o próprio Senhor Jesus encarnado. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 30, eu não posso fazer de mim mesmo, na forma que por mim, porque ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Olha, uma segunda pessoa a qual Jesus testifica. Ele julga, mas segundo a vontade daquele que o enviou, que é Deus. Deus enviou seu Filho. Então vemos aqui uma ação da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu vejo aqui uma unidade composta relacional. Aqui a Bíblia afirma em João, no capítulo 10, versículo 30, que diz que eu e o Pai somos um. Uma unidade composta entre Pai, Filho e Espírito Santo. E o tópico que aprendemos aqui, segundo a nossa lição, e o nosso comentarista, que mostra quem vê o Filho vê o Pai, entende-se que a revelação do Pai está no Filho, porque olhando para o Filho enxergamos o Pai, porque ele traz a revelação da vontade de Deus, cumpre toda essa vontade, retorna a Deus, está à destra do Pai, e agora apresenta todos aqueles que se achegam a Deus através de Jesus, intercedendo para que Deus nos leve ao céu. Em 1 Coríntios, no capítulo 8 e versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Olha aí, que nosso irmão nos ensina aqui através desse capítulo 8, versículo 6. Uma unidade monoteísta,
distinção relacional e funcional. Quem me vê, vê o Pai. O Filho revela perfeitamente o Pai. O Filho age exatamente como o Pai. O Filho possui a mesma natureza do Pai. Nada no Filho contradiz o Pai, porque Deus se revela nele. João capítulo 12, versículo 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João 5,19. Tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 ao 15, está assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aqui completa um Deus composto pelo Pai, Filho e Espírito Santo, aonde agora a ação está no Espírito Santo em revelar a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e confessar o homem, e convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça, ou da morte. Então, esse tópico, quem vê o Filho, vê o Pai. Explicitamente, dentro da palavra de Deus. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Terceiro tópico da lição, a pessoa de Deus Pai. São 3 subtópicos. O primeiro é atributos incomunicáveis do Pai. Segundo, atributos comunicáveis do Pai. E o terceiro, os nomes que revela o Pai. Os atributos incomunicáveis do Pai são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas a Deus Pai, bem como o Filho e o Espírito Santo. Não podem ser compartilhados pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência, Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir, isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 14, João capítulo 5, versículo 26. Eternidade, Deus não tem começo nem fim, ele é a própria eternidade. Imutabilidade, Deus não muda, ele é sempre o mesmo. E Deus também é onipotente, né? Onisciente. Onipotência e onisciência. Então Deus conhece todas as coisas, tudo. Ele está presente tanto no passado, como no presente, como no futuro. Ele conhece toda a consumação dos séculos. Dentro de um conhecimento dos atributos revelados na Bíblia de Deus, que são incomunicáveis com o ser humano, eu quero fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Qual é a sua senha na fila do galardão? Olha que tem gente esperando a sua vez de ser galardoada desde a fundação do mundo, quando foram partindo para a eternidade e no encontro de Deus. E ainda até nos dias presentes e até a consumação do século. Qual é a tua senha? Como é que você vai ser galardoado? Você está na fila? Por isso que os atributos incomunicáveis de Deus, a qual o homem não participa, precisa entrar num tempo chamado atemporal. Que Deus não é relacionado a este tempo. Ele é fora desse contraste de tempo, ele está atemporal. Por isso que a Bíblia vai falar da sua onipresença. Ele está em todos os tempos, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele habita o coração do homem em todo o tempo, em várias partes da terra, numa fração de segundo de mesmo tempo. Deus habita no coração do homem, ele enche toda a terra, o seu poder, a sua onipresença, enche toda a terra. Quando tiver o galardão para receber no céu, a Bíblia fala aí de um particular, uma unidade com Deus. Por isso da onipresença. Deus vai galardoar todo mundo ao mesmo tempo. Porque Deus habita ao mesmo tempo na igreja, no seu corpo. E o corpo de Cristo também é uma unidade. São membros unidos num só corpo. É aonde a ação de Deus entra para galardoar. Não entendemos essa unidade de Deus porque foge da capacidade de entendimento humano. Vai além do que nós compreendemos. Mas Deus age em todo o tempo, na vida de todo mundo que está vivo na face da terra.
A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então Deus está de olho tanto no justo como no injusto. Deus não tem origem, não foi gerado no tempo e não foi criado. Ele existe por si mesmo. Lá no Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem da eternidade, a eternidade, tu és Deus. O salmista escreve aqui no Salmo 90. Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Olha aí. Deus é um. Em toda a existência, o eterno composto em 3 pessoas. Por isso que Deus não está preso a esse tempo. E nós vivemos nele. Quando pensamos em chegar ao céu, como será? Como será o galardão? Como é que será essa festa? De tantas almas que são tantos como a areia da praia. Aí manifesta-se aqui a palavra que diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem esses atributos que não são comunicáveis com o ser humano. Na hora do galardão, a sua onipresença, com certeza, estará em ação. E a Bíblia fala que vai dar, segundo a cada um, segundo as suas obras, ao mesmo tempo. Assim mesmo, também, aqueles que não foram achados seus nomes escritos no livro da vida, também vai atuar da mesma forma. Lá em Salmo, no capítulo 102, versículo 27, tu és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo aqui é criado pelo nosso Deus, que é transcendente ao tempo. A imutabilidade, sem mudança. Deus não muda em essência, propósito ou caráter. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Tiago 1,17, no qual não há mudança nem sombra de variação. Infinitude, sem limite. Deus não é limitado por espaço, poder ou conhecimento. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, ele é maior. Salmo 147, versículo 5, grande é o Senhor e os seus entendimentos não têm limite. A simplicidade divina, Deus não é composto, Deus não é feito de partes, nem dividido em aspectos independentes. Deuteronômio 6,4, o Senhor nosso Deus é um. Quando fala Deus aqui, é a essência de Deus. Mas dentro dessa essência existe Pai, Filho e Espírito Santo. João 4, versículo 24, Deus é Espírito. Lá no capítulo 23, versículo 19, de Números, fala Deus não é homem. Quer dizer, ele não possui um corpo físico. Ele é Espírito. Esse é o Deus Pai, a qual estamos aprendendo nessa lição. Lucas 24, 39, o Espírito não tem carne nem ossos. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O antropoformismo são linguagens acomodadas na descrição literal de um corpo, qual vai esclarecer isso no Antigo Testamento, da qual fala dos pés, da qual fala das costas, da qual fala do rosto, da qual fala das mãos, que é antropoformismo, trazendo aí uma ideia da manifestação de Cristo, o nosso Senhor Jesus, que é desde o Antigo Testamento. É o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao 3, que fala que a rocha que acompanhava o povo no deserto era Cristo. A incompreensibilidade de Deus, não plenamente cognoscível. Deus pode ser verdadeiramente conhecido, mas nunca exaustivamente compreendido. Deus é além da nossa compreensão. Não conseguimos pensar, ou pensamentos alcançar de quem é o Deus. Apenas aquilo que está revelado em sua palavra é que conhecemos quem é Deus. E já dá uma ideia de grandeza de um Deus Pai. Lá em Jó, no capítulo 11, versículo 7 a 9, porventura alcançará os caminhos de Deus? Nunca. Isaías 55, versículo 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus aqui é a autoridade máxima na nossa vida. É Ele que conhece todas as coisas e traz ao nosso conhecimento através desses atributos incomunicáveis que Deus tem. Romanos 11, 33, a profundidade das riquezas, qual insondáveis são os seus juízos. Onipresença absoluta, transcendente e imanente. Deus não está contido em lugar algum, mas presente em todo lugar. Está no meu coração, está no seu coração. Está sobre a face de toda a terra, aonde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus. Ali Deus está presente. Aonde estiver um fazendo menção do nome, Jesus está presente.
pela sua onipresença em toda a terra. Jeremias 23, 23, 24, porventura não encho eu os céus e a terra? Salmo 133, versículo 7 ao 10. No 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama mais profunda no abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Não tem aonde se esconder de Deus, né? Aqui os Salmos deixam bem claro que Deus é soberano, né? Ele está em todo lugar. Ele também tem a soberania absoluta, vontade última. Deus não responde a nenhuma autoridade superior. Daniel 4,36. Segundo a sua vontade, ele opera. Não há quem lhe possa deter a mão. Deus é sublime em tudo. Lá em Isaías, capítulo 46, versículo 9 ao 10, o mesmo conselho permanecerá de pé. Porque toda a vontade criada é derivada de Deus. É Ele que expressa uma vontade perfeita. Então, esses atributos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são incomunicáveis e não compreendidos pelo um pensamento humano que vive dentro de um período de tempo, quanto Deus é atemporal, vive fora desse entendimento humano. O segundo subtópico, atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus, que pode ser vistos em um grau menor no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Esses atributos a qual a Bíblia se refere, ou seja, que a lição se refere, no comentário do irmão, é muito importante saber que Deus é santo. Ele é 3 vezes santo. Isso é um dos atributos comunicáveis de Deus. Ele comunica esse atributo, a qual ele mesmo vai falar a respeito de que, lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 2, santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus, sou santo. Então esse atributo de santidade é o principal a que devemos respeitar dentro da palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, segue a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um elo perfeito, absoluto, para o homem procurar a se santificar. Por isso que a Bíblia vai falar, seja santo, mas santifique-se ainda. E esses atributos comunicáveis do Pai, de Deus, é santidade, é justiça, é amor, é misericórdia, é verdade, é humildade, é obediência, é pureza de coração, é fé, é fruto do Espírito. Esses são os atributos comunicáveis de Deus para com o homem. A gente precisa alcançar essa estatura de varão perfeito e ter esses atributos comunicáveis de Deus para andarmos, em novidade de vida. Lá em João, no capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o meu Pai o amará. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, Deus expressando a sua humildade para o povo. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo, mas dá graças ao humilde. Deus aqui mostra a mansidão e a humildade. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Que pratiques a justiça, ameis a misericórdia e andeis humildemente com o teu Deus. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 24 ao 25, criados segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. João, capítulo 4, versículo 23 a 24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui mostra, esses atributos comunicáveis, que é verdade e fidelidade. Salmo 51, versículo 6. Esse que te compraze na verdade do íntimo. Bem-aventurados os misericordiosos. Deus mostra a sua atributo comunicável, a misericórdia. Teve misericórdia do ser humano e mandou seu filho para morrer por nós. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 3. O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então precisa ter a misericórdia de Deus para alcançar a misericórdia. Seja misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 36.
Amor aqui não é emoção, é participação do caráter de Deus. Indispensável. Sem amor não há filiação. Lá em João, no capítulo, 1 João capítulo 7 e 8, todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. João 13, 34, 35, nisto conhecerão todo o que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então, esses atributos comunicáveis que Deus atribui ao homem, né, que participa para o homem esses atributos, a qual o homem precisa aprender através da sua palavra, um dos principais atributos aqui, além do amor, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito precisa ser produzido no coração de cada ser humano. E essa produção desse fruto do Espírito é na observação da palavra. É entrar pela uma vida de renúncia e entrar pela obediência e produzir esse fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, fala desse fruto e das qualidades de um fruto, a qual precisa ser produzido no coração do homem. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses atributos são naturais, formados pelo Espírito. Aqui expressa totalmente o caráter do Pai, mostrando em nós. Agora, sem o Espírito, não tem a formação desse caráter. Por isso que Paulo vai classificar as obras da carne. E manda que nós andemos pelo Espírito para que esse fruto se forme em nós. A Bíblia diz que mais o fruto do Espírito é, essa frase está no presente do indicativo, e no singular no presente do indicativo. Você precisa ser imediatamente, você precisa ser agora. O amor vai gerar as outras qualidades. Então esses são os atributos que são comunicados para o homem ter uma vida santa na presença de Deus. Terceiro subtópico, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam a sua natureza, obras e virtude. O nome Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo, que é um único Deus. E alude à pluralidade da Trindade, que é Deus composto, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, nesse tópico que revela o nome de Deus, entendemos que Deus não tem nome. Existe nome para Deus. Conhecemos eles como Pai, Filho e Espírito Santo, como um Deus único. Agora, a ação de Deus, a qual disse a Moisés, que é eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, é uma ação de Deus para o seu povo, conforme a nossa necessidade ele é. Na Bíblia, o Pai se revela por nomes, a cada nome é um rótulo, mas uma ação, um modo de ser e de agir. Deus age, e é conhecido na Bíblia por esses nomes, assim que ele age. Yahvé, o Senhor, o Deus que há e age por si mesmo. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu sou o que sou. Este é o meu nome eternamente. Mostra aí autossuficiência, fidelidade e presença ativa. A ação do Pai, ele existe, sustenta, cumpre o que promete. Não depende de ninguém para agir. Ele age por si mesmo. Elohim, Deus Criador, o Deus do poder criador. Gênesis 1:1. No princípio, o Deus dos céus e a terra. Elohim, no plural, que é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. E agiu na criação de todas as coisas. Ele revela poder, autoridade e governo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença. Aqui ele revela suficiência, sustento, proteção, ação de Pai. Né? Ele sempre protege e sustenta os seus filhos. Adonai, Senhor soberano, o Deus que governa com autoridade. Salmos 8:1. O Senhor, Senhor nosso, quanto magnifico o teu nome. Senhorio, governo legítimo, ação do Pai. Né? Ele revela. Ele comanda e dirige e estabelece limites. El Elyon, Deus Altíssimo. Lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18 ao 20, ele revela supremacia, autoridade sobre todas as nações, ação do Pai. Né? Ele domina sobre reis, povos e sistemas. Ele estabelece rei e ele tira rei. Ele estabelece o poderio de autoridade sobre a terra e retira. Tudo está patente aos seus olhos. Arnu,
Nosso Pai. Deus relacional. Isaías 63:16. Tu és o nosso Pai. Mateus 6:9. Pai nosso, estais no céu. Revela a origem. Relacionamento, cuidado, ação de Pai. Ele gera disciplina e acolhe e corrige. E a veste ré, o Senhor proverá, o Deus que teve e supre. Gênesis 22:14. Revela a providência, a fidelidade prática. Ele provê no tempo certo, não antes e nem depois. E a Rafá, o Senhor que cura, o Deus restaurador. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Cuidado integral, restauração. Ele cura, restaura e reordena o que foi quebrado. E a Shalom, o Senhor é paz. O Deus da plenitude. Juízes 6:24. Paz completa, harmonia. Ele restaura a ordem, segurança e descanso, dá paz ao coração do homem. Jesus diz que a paz que ele dá não é a mesma que o mundo oferece, porque a paz dele transcende o tempo, entra pela uma eternidade, para viver com paz com Deus para sempre. Yahvé Tsidkenu, o Senhor justiça nossa, o Deus que justifica. Jeremias 23:6. Justiça perfeita e retidão. Ele declara justo, corrige e restaura normalmente. Yahvé Rohi, o Senhor é meu pastor, o Deus cuidador. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Direção, cuidado pessoal. Ele guia, protege e alimenta. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Deus que conduz a vitória. Êxodo 17:15. Ele revela a liderança, defesa e ele luta por seu povo e dá vitória. Yahvé Samã, o Senhor está ali, o Deus presente. Ezequiel 48:35. Presença contínua, fidelidade. Ele habita e permanece e não abandona. O Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Revelação plena do Pai. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Bendito ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e tu me confiaste eles e têm guardado a tua palavra. Aqui revela a paternidade eterna, fonte de redenção, ação do Pai. Ele envia o Filho, revela o seu caráter e adota filhos. Aqui o nome de Deus revela as suas ações. Yahvé, ser e agir fielmente na vida do homem. Elohim, criar e governar. El Shaddai, sustentar. Adonai, reinar. Avinu, gerar e cuidar. Jiré, prover. Rafá, curar. Shalom, restaurar. Tsidkenu, justificar. Rohi, guiar. Nissi, defender. Xamã, permanecer. Provérbios capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é Torre Forte. Torre Forte é o nome de nosso Deus. Aqui aprendemos agora, nesse último tópico, os nomes que Deus, em ação, está explícito dentro da palavra de Deus, né? Que aprendemos aqui. Essa harmonia perfeita em relação à humanidade, a qual Deus age de várias formas, porque Deus é o eu sou na vida de cada um daqueles que temem a Deus, né? E Ele é rico em misericórdia para sustentar todos em suas mãos. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão da lição: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a relação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, planejador da redenção e sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai que, em Cristo, nos adotou como filhos. Essa é a conclusão da lição, entender que, para ser adotado como filho, a Bíblia diz que há um trabalho a ser feito, e o Espírito Santo iniciou essa obra e é fiel para terminar. Aqui precisamos mudar a nossa natureza, renunciar a tudo que nós sabemos e conhecemos, que são as obras da carne que estão manifestas em nós, e adotar a palavra de Deus como transformação de nossas vidas, para sermos adotados como filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula.
E pedir perdão para os irmãos pela primeira aula que não foi gravada, né? Por falta de, ou seja, por enfermidade, por problema de saúde. Oremos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Glorioso Deus, obrigado por essa palavra. Senhor, por ser Pai nosso. Glorioso Deus, tenha misericórdia dos teus filhos que vão ensinar nesse final de semana. Dá graça, revela a tua vontade, Senhor, os propósitos que tu tens na vida de cada um. Senhor da glória, abençoa poderosamente a tua igreja. Também peço a Deus que muitos se achegam a ti e possa também herdar, Senhor, de ti a adoção como filhos. Glorioso Deus, salve e liberta pelo teu imenso amor. Visita os hospitais, as delegacias, os que estão presos em idolatria, em tudo aquilo que te desagrada. Senhor Deus, e traga para a tua presença essa oração que faço em nome de Jesus. Amém.